Salve, salve, bebedores de cerveja das antigas, enxugadores de copo de botequim deste nosso Brasil dantes do mais varonil. Eis aqui o 14º episódio das boas e baratas do Azarão. Nem eu achei que esse troço fosse assim tão longe. E a boa barata que vos trago hoje, o primeiro contato com ela eu tive lá para 2014, 2015, e de uma forma das mais inusitadas. Na época, eu lecionava numa escola, onde eu passei 18 anos, e cujo trajeto me fazia cortar o velho centro da cidade e, logo em seguida, a famosa e infame Baixada, tá? Que fica nos arredores do Rio, Ribeirão Preto, que deu nome à cidade. Tá? Na época lá que a cidade foi fundada, né, antigamente, acho que o mais comum era que as cidades nascessem em torno de rios. Né? Tanto por facilidade de acesso à água para beber, dar para animais, irrigar, como também para eliminar os seus dejetos. Né? De onde a gente vê que a suposta inteligência do ser humano é somente suposta, pois do mesmo rio que ele tira água, ele caga. E a gente faz isso até hoje, mas isso já é uma outra história. E nessa época, o velho centro e a Baixada, eles tiveram o seu auge, né, no tempo do café, 1856, né, que a cidade foi fundada. Ali havia teatros, cassinos, hotéis, outrora de luxo, e hoje é uma região decadente da cidade. Né? Na Baixada ali, Rua José Bonifácio, Amador Bueno, Saldanha Marinho, durante o dia funciona mais assim um comércio que ficou segmentado na parte de eletrônicos, e de bicicletas. E à noite, a região é muito conhecida por ser o zonão do baixo meretrício da cidade. Né? E bota baixo meretrício nisso, meus amigos. É cada bagaceira que, olha, você não acredita. Né? Cada baranga que faria, assim, o Ivo Pitangui rasgar o diploma dele e cuidar da vida. Né? Mas o pior nem são as meninas. A clientela é muito pior ainda. Né? A clientela não só faria o Pitangui rasgar o diploma, faria a evolução pedir demissão do cargo. Um horror, um show de horrores ali. E foi justamente em frente a um desses bares de prostituição, né, por volta de umas 6 e pouco da manhã, o bar estava fechado, recém-fechado, porque fecha às 4, 5 e meia, né, que eu encontrei uma lata, uma bela lata, igual a essa. Tá? Germânia 55. Tá? 710 ml, né? Nunca tinha visto. Me chamou a atenção pelo seu calibre, obviamente, e também pela sisudez da embalagem, pela sobriedade, paradoxalmente, da embalagem. Né? Uma cor em ouro velho, né? Um vermelho meio terroso, sei lá, muito diferente das embalagens coloridas das outras. Né? Uma embalagem realmente austera. O que eu fiz? Nunca tinha visto, estava em frente lá um boteco da zona do Baixo Meretrício, peguei um papel de dentro da minha mala, peguei ela com papel e fui examinar a embalagem. E, assim, que primor de embalagem. Atrás aqui existe a história da Germânia 55, que eu vou ler aqui para os senhores. Ele fala assim, ó, receita 55. 55 é o número da receita de um cervejeiro antigo, né? Os alemães sempre levaram a sério suas cervejas. Em plena Idade Média, quando a ciência era confundida com bruxaria e punida com a morte, em Bremen, na Alemanha, um homem conhecido como Der Alchemist, eu acho que fala assim em alemão, Der Alchemist, porque eu não sei falar nada em alemão. A única coisa que eu conheço em alemão é chuva, que é Gottaskein, né? Mas fora isso, nada. Né? Então, Der Alchemist dedicou a sua vida à pesquisa de novos sabores de cerveja. Enquanto outros alquimistas quiseram transformar chumbo em ouro, ele buscava algo bem mais concreto, explorar as características do malte, do lúpulo e da cevada em combinações únicas. Nas poucas anotações que restaram de seus trabalhos, a receita número 55, que é essa, é mencionada como a mais especial de todas, destinada a iniciar uma nova era na degustação de cervejas. Eu achei assim de um requinte extremo colocar um texto desse tamanho numa cerveja, né? E Der Alchemist, o cara enfrentou a Inquisição, né? E talvez aquela coisa da pedra filosofal, transformar chumbo em ouro, talvez o ouro fosse justamente o dourado da cerveja, né? Der Alchemist, né? Que não queria nada de vida eterna, porque ele sabe que isso não tem jeito,
ele se propôs a fazer o quê? Já que a vida é finita, a aproveitar a vida da melhor maneira possível. E de que maneira? Fazendo lá, nos seus fornos, nos seus cadinhos, nas suas retortas, a Pilsen Germânia 55, tá? Depois, é claro, né, eu achei ela um ano ou dois depois, né, nas redes de mercado açaí, provei, né, e de fato é muito boa, né? Mas assim, mesmo a Germânia 55, ela sendo uma cerveja medieval, né, mesmo ela acabou assim cedendo, né, à pressão dos tempos modernos, né, cedendo a esse complô para o embichamento planetário do planeta. Mesmo a Germânia 55, ela mudou um pouco sua embalagem, mudou seu nome, gourmetizou, embichou, tá? E hoje, a Germânia 55, ela virou Windbeer 55, Pilsen, tá? E aqui não existe mais aquele belo texto, tiraram o texto também, porque hoje ninguém lê, tá? Então, essa aqui eu comprei na rede de mercado açaí, paguei R$ 4,50 o latão, R$ 4,49. Dividindo por 2, que ela tem 710 ml, que daria 2 de 355, né, as normais, eu paguei R$ 2,25 de uma boa cerveja, né, boa e barata. E qual o único problema desse latão? Um recipiente que ele seja compatível. Isso aqui, meus amigos, eu tenho, tá aqui, ó, o meu canecão Viking de 1 litro, dá e sobra. Eu vou abrir aqui, né, já dá uma beiçada e falar para vocês ali a situação. Veja só que beleza, que maravilha. Vamos lá. Aqui está. Eu no meu poderoso canecão Viking. Valha-me, Thor. Vamos dar uma beiçada, né? A Germânia, a Pilsen, ela é melhor que todas essas que tem aí. Brahma, Antártica, um monte dessas duplo malte também. Ela é melhor, é melhor que a duplo malte da Bavária, melhor que a duplo malte da Brahma. É uma cerveja deliciosa, né? Tem um gosto realmente muito diferenciado. O amarelo é mais intenso, muito parecido com o da embalagem, tá? E uma coisa que eu gosto muito na cerveja, o cheiro. Ela tem aquele cheiro de pão, né? De fermento, uma vez que o fungo usado na fermentação é o mesmo do pão, Saccharomyces cerevisiae, né? Então tem um gosto muito acentuado de fermento, eu aprecio, né? Dá a minha impressão até dela ser um pão líquido. E ao falar num pão líquido, eu lembrei aqui do presidente Jânio Quadros, né? Que governou o país por muito pouco tempo, de janeiro de 61 a agosto, mais ou menos. Acho que foi o presidente que menos passou o tempo no poder. E por que eu lembrei dele? Porque ele ia adorar um pão líquido. Jânio Quadros foi assim, um dos mais folclóricos dos nossos presidentes, se não o mais folclórico. Ele era gramático, filólogo, linguista e professor de português, dos bons, dos tempos em que se ensinava latim nas escolas. E o Jânio, ele caracterizava-se, né, por medidas esdrúxulas do seu governo. Por exemplo, ele queria proibir os biquínis em praia. E se caracterizava muito também pelas suas falas em mesóclise, né? E a coisa do pão líquido eu lembrei porque certa vez, né? Ah, sim, ele também era conhecido, né, notoriamente, por ser chegado numa canjibrina. E certa vez um repórter perguntou para ele por que ele bebia tanto. E o Jânio não se abalou, né? Impertigou-se todo e disse: bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia, né? Então eu acho que ele gostaria muito disso aqui, um pão líquido, né? Ele poderia bebê-lo-ei e comê-lo-ei, né? E o Jânio, como eu falei, né? Ele governou muito pouco tempo, né? E é um dos episódios da nossa história mais assim obscuros, né? Ele renunciou em agosto de 1961, depois de 7 meses de governo apenas, né? E até hoje, né, a única declaração que ele fez, né, e nunca mais fará porque morreu, né, sobre a sua renúncia, é que ele houvera renunciado
porque forças ocultas o obrigaram. Há certas versões que trocam forças ocultas por forças terríveis, né? Mas nunca disse que forças ocultas são essas, né? Mas provavelmente ele renunciou pela pressão dos militares. O ano era de 1961, né? Toda a comunistada, essa vermelhada, que na época se aglutinava em células terroristas e hoje compõe basicamente o PT, essa terroristada toda já estava mandando brasa nessa época. Já estava tentando tomar o poder à força e transformar o país numa Cuba Tupiniquim. A Revolução Cubana foi em 59, 60 e isso era 61. Né? Esse povo já agia, já sequestrava gente, já assaltava banco. Né? O povo de onde saiu Dilma Rousseff, Zé Dirceu, esse povo todo aí, né? Já atuava. E os militares então estavam de olho nessa tentativa de escalada comunista. E o que o Jânio fez? Não sei de onde ele tirou isso. Em 20 de agosto de 61, ele condecorou o bandido, o canalha, o facínora Che Guevara, com uma das maiores ordens, né, do Brasil, com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Coincidência ou não, 5 dias após a condecoração do Che Guevara, ele renunciou. Tá? Então, realmente, deve ser por conta disso. Né? Isso foi a gota d'água, pelo menos. E conta-se uma outra história também, essa eu não sei se é verdade ou não, ou se é só parte do anedotário, né? Diz que o Jânio, né, já fora da presidência, tudo, ele foi numa festa, né, convidado, numa festa de desses representantes diplomáticos do Brasil, um embaixador, um agente cultural, um cônsul, ou coisa que o valha, né? E ele estava lá com a sua mulher, né, a sua fiel escudeira, dona Eloá, e chegou o dono da festa, né, puxou um canto, os dois já, o dono da festa e o Jânio, já meio, né, chutado, e o dono perguntou para ele, o dono da festa, né, o adido lá, o embaixador, só cá entre nós, ninguém mais vai ouvir, fale para mim qual foi o verdadeiro motivo da sua renúncia. Quando ouviu aquilo, a dona Eloá, a esposa, sabendo, né, da destemperança do gênio frente a essa questão, já tentou puxá-lo pelo braço. Vem para cá, meu bem, deixa ele tá meio bêbado. O Jânio, estacou, olhou para Eloá e disse, não, Eloá. Ele perguntou, e quem pergunta quer resposta. Virou-se para o embaixador, e disse, eu renunciei porque a comida do Planalto era ruim igual a da sua casa. Era uma figuraça esse Jânio. Daqui a pouco aparece uma foto dele aí, se é que já não apareceu. Né? Muito tempo depois, um outro episódio interessante do Jânio, lá para 85, 86, o Jânio foi outro que demorou para morrer, né? Ficou lá brigando o céu e o inferno, um tentando empurrar o Jânio para o outro. Enquanto isso, ele foi passando por aqui. Acho que foi 85, 86, ou coisa que o valha, uma prima do Jânio, Luciane Quadros, prima deve ser de 2º grau, 3º grau, sei lá, uma prima, posou peladíssima na Playboy, né? Peladinha, gostosinha, peludinha, que era o padrão de beleza época, que é como a natureza fez a mulher, peludinha, peludíssima, né? E óbvio que surgiram muitas piadinhas a esse respeito. E a melhor, eu ouvi da boca de dois comediantes impagáveis, o Tatá e o Escova, que na época atuavam no Perdidos na Noite, do Fausto Silva. Isso ainda na TV Record, quando o Fausto Silva realmente era algo inovador, era algo transgressor. Era um programa que começava às 11h30, quase meia-noite, ao vivo, e aquilo ia até a hora que tivesse atração. Até porque muitos convidados não iam, né? Eles faltavam no programa. E entre um convidado e outro, entrava o Tatá e o Escova. E em relação à prima do Jânio, eles fizeram lá um pequeno sketch, né? O Tatá sendo um repórter e o Escova, que era o melhor imitador, fazendo o Jânio. E o Tatá perguntou para o Jânio, Jânio Escova, senhor Jânio, o senhor viu as fotos da sua prima na Playboy? Sim, vi. E o que o senhor achou? Olha, minha prima é muito bonita. Se eu fosse mais novo, comê-lo-ia. Mas como eu já sou velho, comê-lo-á. Outra figura do Jânio. E, aliás, a foto da gostosa também vai aparecer em algum lugar aí. Tá? Então, hoje, né, além de falar de uma boa e barata, né, a Germânia, né, e assim, eu paguei R$ 4,25, mas se ela chegasse até uns R$ 5,99, que daria 3 a latinha, ainda está naquela faixa, está na faixa da boa e do barata.
E além disso ainda dei uma pequena aula de história, né? A Germânia, essa é 55, a Pilsen, e tem outras receitas. Tem a 57, que é de trigo, a 59, que é uma IPA, tem várias versões dessa daqui, né? Eu tenho até as latas guardadas aqui, que eu já tomei quase todas elas, né? Mas fica para um outro dia, né? E por hoje realmente é só, tá? Volto em breve, né? Ou daqui sei lá quanto tempo, com uma nova boa e barata. E agora eu vou acabar de saborear a minha Germânia, tá? Realmente muito boa. Essa eu recomendo. E agora, né? Aquela hora, opa, subiu no meu colo aqui o Petrúquio, que é o novo membro da casa, o Caçulinha, um gatinho encapetado, né? Mas agora chegou aquela hora da verdade. A Germânia será consagrada cavaleira da tábua que desce redonda, pelo meu ereto cajadão, ou será esmigalhada pelo meu sedento marretão? De novo, meu marretão vai ficar na vontade, né? É óbvio que a Germânia vai ser sagrada cavaleira, vai ser sagrada Sir, boa e barata. Vamos lá? Ressacum jacta est. Que até o Jânio confirmaria que a tradução é: a ressaca está lançada. E é isso, meus amigos. Até uma próxima.